Boa tarde a todos. Desculpe aí os contratempos. Vamos dar início a esse encontro aqui no Centro de Documentação e Memória da Unesp, com o tema inspirado na presença da cantautora Cecília Conte Laborde, onde a gente vai abordar a luta pela democracia no Chile a partir do cancioneiro latino-americano, sobretudo o cancioneiro chileno. Compondo a mesa de hoje, além da artista Cecília Conte Laborde, está presente aqui o Felipe Basso, com o tema das últimas manifestações do Chile. Ele mesmo vai se apresentar e vai abordar o tema. A Maria Luísa Ramalho, que trabalha com uma biografia da Joan Hara, e o Rodrigo, sobrenome? Laureano, me desculpe, o Rodrigo Laureano, que faz doutorado na PUC e também tem pesquisado a nova canção latino-americana e vai apresentar um texto sobre o assunto. Na sequência, nós vamos ver, então, um espetáculo da Cecília Conte Laborde, chamado De Calustro no Chile, Canciones contra el Olvido. Bom, então, iniciando aqui, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. O primeiro agradecimento ao coletivo Dandô, na pessoa da Kátia Teixeira, que está presente aqui. Está fazendo 10 anos o coletivo, então é um aniversário bastante importante. E aqui esse evento está agregando a Kátia e nós também sendo agregados por ela ao grupo, e comemorando os 10 anos do Dandô. Ao grupo Entre Latinos também, na pessoa da Ana Maria Sting, que foi com quem eu fiz contato inicialmente, e ao CEDEM, por abrir espaço e apoiar o encontro, na pessoa da Genira. Bom, então, eu vou abrir a mesa aqui, e, em seguida, passar a palavra aos meus orientandos e ao meu convidado e amigo Rodrigo. Bom, então, em 4 de setembro de 1970, uma união de partidos de esquerda vence as eleições presidenciais no Chile. No dia 11 de setembro de 73, as Forças Armadas, a partir de um golpe de Estado, depõe o governo de Allende, colocando um fim ao sonho de uma via democrática para o socialismo. Em poucas horas, o Palácio de La Moneda é bombardeado e o presidente da República, permanecendo no seu gabinete, comete suicídio. Antes, porém, faz uma transmissão radiofônica, ciente do porvir, convocando todos para uma resistência. Serão 17 anos de ditadura. A junta militar, que tomou o poder, usou os meios de comunicação, TV e rádio, anunciando o fim do governo marxista, que teria, na cabeça dos militares, levado o país ao caos. Desde então, foram censurados todos os meios de comunicação, o Congresso fechado e houve uma forte intervenção nas universidades, com a nomeação de reitores da confiança do governo militar, inclusive militares foram nomeados como reitores. Sobre o 11 de setembro e ocorrido a partir desse momento, diz Pinochet, o melhor que temos a fazer é esquecer, olvidar. Esta é a palavra, das palavras do próprio Pinochet. E, para que isso ocorra, os dois lados têm que esquecer e seguir a vida. Nos dias seguintes, houve uma forte repressão contra os membros dos partidos derrotados, com prisões, execuções e desaparecimentos. Entretanto, apesar de tudo isso, olvidar não foi possível. O 11 de setembro tornou-se um dia inacabado. O 11 de setembro se torna uma data de disputa política e social sobre o passado dos chilenos, uma luta pela memória acerca dos sentidos do ocorrido. Ano a ano se comemora, de um lado, a derrota da esquerda e a ascensão de um governo de direita ao poder, e, de outro, a aberração que foi o golpe de Estado.
Tais comemorações se tornaram um ponto de partida para os movimentos de resistências ao governo ditatorial ao longo desses anos. 17 anos a despeito de toda a repressão de resistência. A participação dos artistas nas manifestações de rua no Chile nasceu com a campanha para a ditadura de Allende, né, pela UP, Unidade Popular, depois se aprofunda durante seu governo e, durante os anos de ditadura, assume diferentes formas de resistência. Então, o que nós vamos abordar aqui, especificamente hoje, é justamente pensar a relação entre arte e política, né, e como a arte foi importante, não só, né, para juntar a população chilena, né, em prol da campanha da Unidade Popular, que tinha o governo do Allende como o Allende como candidato, mas depois, quando o Allende assume o poder, ele também vai investir muito, 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 não é, nos artistas e fazer dos artistas uma relação com o seu governo, não só para que a revolução fosse consolidada, mas também projetar, né, a revolução fora do país. Uma vez ocorrido o golpe, o que vai acontecer é que, sobretudo, a partir da década de 80, as ruas vão começar a voltar a serem ocupadas, né? E esses artistas vão estar na rua. O que a gente tem que pensar é que existia um projeto, né, na década de 70, com o governo do Allende, e, mesmo que esse projeto tenha sido abortado, ele não se extinguiu. Ele continua vivo, mesmo depois com o governo da Concertação, né? E, como a gente tem assistido agora, né, com a nova Constituição, com as propostas de Constituinte, com tudo que aconteceu com a Constituinte, né, sendo abortada também, mas essa utopia continua viva. E é sobre isso que a Cecília vai falar para nós aqui, na sequência da fala dos meninos, né? São estudantes de pós-graduação que estão estudando esse assunto, né, na Unesp de Franca e na PUC do Rio. Então, eu passo a palavra para Maria Luísa. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Agradeço a presença, a oportunidade de compor essa mesa. É um prazer estar ao lado dos meus colegas. E eu, como a Tânia disse, eu sou formada em História pela Unesp de Franca, agora sou mestranda pelo programa de pós-graduação da Unesp, sou bolsista FAPESP e oriento com a Tânia desde a iniciação científica. E hoje eu vou apresentar um recorte da minha dissertação, que em breve vai ser defendida. Amém. Há uma semana, em 18 de setembro, completaram-se 50 anos do reconhecimento do corpo crivado de balas de Vítor Jara por sua viúva, a bailarina britânico-chilena Joan Jara. Cantautor comunista chileno, um dos principais expoentes do movimento da nova canção chilena, Vítor foi assassinado por militares em 16 de setembro de 73. O artista bem poderia ter se tornado um dos inúmeros detenidos desaparecidos, presos políticos dos quais os corpos nunca foram encontrados, se não fosse pela ação de Héctor Herrera. O jovem funcionário do Gabinete Central de Identificação do Estado trabalhava no necrotério transbordante, que o gabinete se tornou nos dias após o 11 de setembro de 73, despachando os corpos para o enterro, na maioria das vezes, sem conseguir entrar em contato com os familiares. Os restos mortais de Vítor apareceram nos corredores do Instituto Médico Legal de Santiago em 16 de setembro, e no dia 18, exatamente uma semana após o golpe, o Héctor enfrentou o risco de visitar a casa de uma vítima tão proeminente. Tomando os cuidados necessários, conseguiu informar Joan, chamando-a para reconhecer o cadáver. Em seu livro, a viúva descreve as condições do corpo. Embora estivesse magro e maciado, com o peito crivado de balas e uma ferida no abdômen, severamente espancado, com feridas na cabeça, muitos hematomas na face, tinha os olhos abertos, abre aspas, como se olhasse para a frente, intensa e desafiadoramente, fecha aspas. No mesmo dia, Vítor foi enterrado silenciosamente, no Cemitério Geral de Santiago. Irrevogavelmente, ao vivenciar o golpe e testemunhar o terrorismo de Estado perpetrado desde os primeiros momentos da ditadura, a Joan tornou-se uma mulher marcada pelo trauma. Em entrevista sobre o período, dizia 10 anos depois, em setembro de 83, que, abre aspas,
Após o assassinato de Vítor pelos militares, eu me senti morta, fecha aspas, expondo que a única maneira que encontrou para sobreviver foi insistir no que considerava representativo do legado do marido, ao falar internacionalmente em nome de milhares de chilenos, como defensora dos direitos humanos. Importa mencionar que a luta de John e suas filhas, Manuela Banster e Amanda Hara, contra a impunidade dos assassinos, trata-se de um processo árduo e longo, que já dura décadas. Juridicamente, estabeleceu-se que o assassinato de Vítor Lídio Hara Martínez ocorreu mediante 44 tiros. O cantor foi severamente torturado durante dias no estádio Chile e apenas em 2009 ganhou um novo enterro, dessa vez com muitas homenagens, um funeral público diferente desse sigiloso que ocorreu em 73. Em 2012, antigos oficiais envolvidos com a morte foram acusados e agora, em agosto de 2023, foram condenados pela justiça chilena. Um deles, Hernán Chacón Soto, se suicidou quando a polícia de investigações foi buscá-lo em casa para que cumprisse a pena de 25 anos de reclusão na penitenciária Punta Pueco, prisão onde os militares envolvidos com a violação de direitos humanos estão detidos. Durante o mestrado, sob a orientação da professora Tânia, tive por objetivo investigar a formulação e difusão da narrativa de memória em torno da figura, da vida e da obra do Vítor, e o papel central da Joan nesse processo. Se o nome do Vítor foi proibido e sua produção discográfica censurada no Chile, durante esse início da ditadura, principalmente, no âmbito da formação de redes de solidariedade internacionais, a Joan se dedicou à difusão desse cancioneiro para além dessas fronteiras chilenas. E vimos, durante a pesquisa, que, frente ao luto, ela divulga esse cancioneiro como uma maneira de mantê-lo vivo. E, desde o início do exílio, as canções dele foram tomadas como veículos de memória. Entre os projetos de memória que investiguei durante a pesquisa está o álbum póstumo Manifesto Chile, September 1973, e, nesta comunicação, focarei na ressignificação de duas canções. Te Recuerdo Amanda, uma das músicas mais conhecidas do Vítor, e Quando Eu Vou a Trabalho, que, então, era inédita, porque esse álbum póstumo tem algumas músicas inéditas, mas a grande maioria de não inéditas. E cabe assinalar que os diversos golpes civil-militares na América Latina suscitaram o estabelecimento de redes de solidariedade em vários países europeus. Entretanto, embora os grupos de exilados da Argentina, do Brasil e do Uruguai também tenham recebido auxílio em redes de apoio, o movimento internacional de solidariedade ao povo chileno foi o que contou com maior expressão, justamente por conta do fim abrupto da experiência do governo da Unidade Popular, primeiro governo socialista eleito democraticamente. Importa mencionar que tanto o Vítor, através do movimento da Nova Canção Chilena, como a Joan, através do trabalho com o balé popular, engajaram-se com o processo revolucionário. No exílio, os artistas, músicos, pintores, escritores e bailarinos participaram ativamente de demonstrações contra a ditadura pinochetista, mobilizando-se pela soltura de presos políticos. E, como a professora Tânia defende, a suspensão dos direitos políticos e civis desestrutura todo um campo de produção, de circulação e consumo cultural, mas, no entanto, os artistas continuaram a produzir, assimilando novas influências em seus discursos poéticos, estéticos e musicais, com o propósito de chamar a atenção de autoridades e órgãos internacionais para a tragédia que acontecia na América Latina. E, de acordo com o historiador Caio Gomes, os movimentos de solidariedade encontraram na canção, entendida como veículo importante para a veiculação de ideias, um modo de manifestar-se. E o Caio enfatiza que a produção musical em solidariedade, especificamente ao povo chileno, é bastante emblemática da criação de obras que carregam essas marcas dolorosas das experiências, e ele assinala que vários discos constituem uma verdadeira memória musical do exílio e são exemplares do estabelecimento de uma rede musical de solidariedade. É o caso da produção e lançamento do álbum que eu citei, esse primeiro álbum póstumo do Vítor, que conta com uma rede de solidariedade para ser feito e que, além disso, contém as marcas dolorosas da experiência do golpe, do luto e do exílio, expressas por Joan Hara no projeto conceitual do LP. Conforme o musicólogo Júlio Mendivil aponta, o golpe e a imolação de Vítor Hara no Estádio Chile converteram a Nova Canção tanto em canto de protesto da voz ferida dos chilenos no exílio, como em símbolo da luta pela liberdade na América Latina e no mundo.
Tal ressignificação acontece de maneira progressiva, graças à inserção desses músicos no circuito musical internacional, principalmente europeu, e ao papel de diferentes atores empenhados na divulgação desse cancioneiro. Apesar da junta militar ter tentado encobrir e disfarçar as detenções, as torturas, em diversos centros de repressão e milhares de mortes, a resistência situou a causa chilena como espécie de luta global pelos direitos humanos, e especialmente a morte de Vítor pelas agentes do regime, passou a ser um exemplo mobilizador. A Joan aposta, ela vai para o exílio em outubro já de 73, com poucas malas, e essas malas já são o início de um arquivo que hoje existe no Chile. Eu tive o contato recentemente. E, nesse período, já em 73, final de 73, início de 74, ela se mobiliza na imprensa internacional, divulgando a morte do Vítor, e já trazendo essa centralidade das músicas. As músicas vão ser uma maneira de manter ele vivo, e ela aposta nesse potencial comunicativo das canções como um veículo de promoção de valores humanos, solidários e revolucionários, não deixando também de escrever seu próprio testemunho como sobrevivente desse golpe, dessa experiência limite. Em uma das primeiras entrevistas como exilada, ela expõe, abre aspas, eu não quero que a vida e morte de Vítor seja em vão, ou aquela de todas as outras pessoas como ele. Portanto, nós todos temos que manter as memórias frescas e vivas, cantando suas canções e tocando sua música. Esta é uma forma de ajudarmos a manter vivas as ideias duradouras da unidade popular. Fecha aspas. Nesse sentido, o álbum Manifesto, ele, que é produzido, prensado e lançado em Londres, tem um papel muito importante. O assassinato do Vítor deixa inconcluso um projeto de álbum que seria lançado pelo selo DICAP, uma gravadora ligada ao Partido Comunista do Chile, e, diante da possível destruição desse material pela junta, que queimou inúmeros discos já nos dias pós-golpe, várias fitas, vários materiais da gravadora, o jornalista Jan Sandqvist, que era um correspondente da TV sueca, instrui Joan que as fitas desse material poderiam ser salvas durante a organização do exílio. Devido à delicada situação em que se encontrava, apesar de obter o auxílio da embaixada britânica, ela teve que selecionar o que carregar nas malas que levou a Londres. E ficou a cargo desse jornalista esconder as fitas junto ao material televisivo e enviá-las para a Inglaterra. O LP é lançado no final de 74, basicamente um ano após o golpe, pelo selo Extra, e o título provém de uma das últimas composições de Vítor, né, Manifesto. E o subtítulo, Chile, setembro de 1973, transforma a data do golpe num lugar de memória em uma expressão de resistência. A Joan participa ativamente da produção do álbum. Na seleção desse repertório, como eu disse, ela olha para as músicas do Vítor, uma discografia enorme, né? Ele começa a lançar músicas pela indústria fonográfica já no começo dos anos 60, mas ela pincela as canções que têm uma relação para ela, uma relação frente ao ocorrido, né? A interrupção desse processo revolucionário da unidade popular. Então, ela escolhe o título, ela traduz as letras, e aí o LP é um meio de divulgar essa palavra, as palavras do Vítor, as canções em inglês, né? Tendo em vista tanto ela estar em Londres, mas um maior alcance de certos sentidos das canções, e ela declama trechos das músicas paralelamente no disco, e eu vou reproduzir depois para vocês terem uma ideia. Essas letras ela traduz do espanhol para o inglês com a ajuda do Adrian Mitchell, que é um poeta inglês que se engaja com a causa chilena, com a campanha de solidariedade na Inglaterra. E o disco ele apresenta apenas 4 canções inéditas, que são Aqui me quedo, Quando voy a trabajo, Vientos del pueblo e Manifiesto. E além da declaração do último poema escrito pelo cantor. O Vítor, na semana que ele esteve preso, ele escreveu um poema que foi replicado por presos políticos que sobreviveram ao Estádio Chile, e esse poema é entregado para Joan já em 74 e aparece declamado pelo Adrian Mitchell nesse LP. E as outras 7 faixas são selecionadas a partir do repertório lançado por Vítor em vida. São, entre algumas canções, Te recuerdo Amanda, Canto Libre, Angelita Ruenumã, Nichicha Limoná
e outras. El Derecho de Vivir em Paz, por exemplo, aparece já aí, e hoje ela é entoada nas manifestações, até hoje é um emblema dessa memória e dessa ressignificação mesmo. E a primeira canção do lado A trata-se da não inédita Te Recuerdo Amanda, que ela tinha sido lançada originalmente em 69, no LP Pongo en tus manos abiertas, que foi lançado pela gravadora de Cap. Na letra da canção, o amor adquire dimensões de drama social. No texto explicativo apresentado no encarte, a Joana expõe que esta foi escrita antes que a vitória eleitoral da Unidade Popular produzisse a esperança de um caminho pacífico para mudanças fundamentais. E, segundo ela, a canção contém memórias de vida do Vítor, já que esse nomeia os personagens presentes a partir do nome de seus pais, Manuel e Amanda. A canção narra um romance entre uma jovem e um operário. O operário é vítima fatal de um acidente de trabalho, desaparece, não retorna. E Amanda, a jovem, o espera. Assim, no texto do encarte, a Joan comenta que a tragédia por trás dessa música, dessa canção, seria tão válida em 74 como era quando o Vítor a escreveu em meados dos anos 60. No disco, paralelamente à reprodução da canção, há a adição de I Remember You, Amanda, áudio da viúva recitando os versos, verso por verso da letra em inglês. E, ao declamar os versos, ela reinterpreta também algumas canções, de certa maneira. Ela expressa uma interpretação carregada de emoção, como uma viúva que acabou de perder o seu companheiro de uma maneira violenta, como foi. E, no trecho, por exemplo, fazendo um paralelo com o trecho original, ela modifica algumas palavras que têm uma expressão muito única, como all of your life in 5 minutes. Those 5 minutes have made you flower. Como se ela escrevesse nesse have made you flower, não é uma tradução literal, mas é como se ela escrevesse nesse fazer florescer os 5 minutos em que os militares atiraram em Vítor e ele perdeu a vida. E eu vou reproduzir a canção, como eu disse, é paralelamente, isso que é muito interessante, e daí depois eu volto a falar mais um pouquinho. Ah, sim. Boa. Esse disco foi um achado. Não há nenhum musicólogo, nenhum historiador que tenha olhado para ele enquanto uma fonte, nem aqui, nem no Chile, porque esse disco ele é relançado, mas na Europa, mas sem hoje em dia ele só é manifesto, ele já não tem mais o Chile, September 1973. E eu entrei em contato com o LP, então eu faço o estudo desse LP e também não só esse LP não foi estudado, como a Joana, ela ainda não foi estudada, e ela tem um papel essencial para que o Vítor a vida do Vítor seja conhecida. Entre dos projetos, o próprio livro. O livro traz um conhecimento muito maior, né, a biografia que ela faz sobre ele, e que ela também se coloca ali como uma protagonista do processo da cultura na Unidade Popular, enquanto bailarina, e ele enquanto cantor. E foi um presente, um achado, ser a primeira a analisar um LP dessa importância, há 50 anos do golpe, e entender como essas canções, a partir dessa gravação, desse LP, elas chegaram a outras pessoas. Te Recuerdo Amanda, logo após, é regravada por uma cantora norte-americana, e, na década de 70 inteira, ela começa a ser regravada por vários cantores, como Ivan Lins, aqui no Brasil, Taranconda, obviamente, tem a centralidade, mas é importante a gente entender que esse circuito cultural faz com que essas músicas... E a partir desse LP que essas músicas, de certa maneira, são ressignificadas. E hoje a gente vê o Direito de Viver em Paz, como eu citei, e várias outras canções que fizeram o Vítor ser mais conhecido também, e o processo revolucionário da Unidade Popular. E eu vou reproduzir brevemente a canção. E daí eu não vou cortar, porque eu acho injusto, e eu acho que vale a pena a gente escutar ela inteira também. Vamos ver. Te recuerdo, Amanda. I remember you, Amanda.
La calle mojada, when the streets were corriendo wet, a la fábrica running to the factory donde trabajaba where Manuel. Manuel was working. La sonrisa With ancha, your wide smile la lluvia en el and the pelo, rain in your hair, no importaba nada. nothing else Ibas a mattered. encontrarte You were going to con meet él, him. con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos. 5 minutes La over. vida es eterna en 5 All of your minutos. life in 5 minutes. Suena la sirena, The siren is de sounding. vuelta al trabajo. Time to go back to work. Y tú caminando, And as you lo walk, iluminas todo. you light up everything. Los 5 minutos Those 5 minutes te hacen florecer. have made you flower. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, And he took to the que mountains nunca to hizo fight. daño, que partió a la He never hurt a sierra. fly. Y en 5 minutos And in 5 minutes, quedó destrozado. it was all wiped Suena la out. sirena, The siren de is vuelta al sounding. trabajo. Time to go back Muchos to no work. volvieron, Many will not go back. tampoco Manuel. One of them is Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. É emocionante, né? Porque ela interpreta essa letra trazendo muito essa dor de uma mulher que acabou de perder o seu companheiro de uma maneira tão violenta. E, aliás, eu vou me corrigir, eu tinha falado que Te hacen florescer, Have Made You Flower não haveria na música, na letra original, mas há. Mas há um outro trecho nessa mesma declamação que ela insere "And he took to the mountains to fight. He had never hurt a fly", no sentido, ela insere essa outro sentido, né, que ele toma essa ideia de um Marte de resistência a partir também desse momento, né, para grande parte da esquerda mundial, de setores progressistas. E na letra original não há esse sentido do to fight, né, de para lutar, mas ela insere na letra na hora da tradução, enfim. Mas é um trabalho mais delimitado, e aqui é só um recorte. E da mesma maneira que no lado A, Te Recuerdo, Amanda abre esse lado A do LP, a canção que abre o lado B também tem esse sentido de a temática lírico-amorosa relacionada a um drama, né, um drama social, que é o caso de Quando Voy a Trabajo, que era uma canção então inédita do Vítor, que foi composta em 73 frente às violências entre civis, ao acirramento político que ocorreu no último ano do governo do Allende. E na letra ele discorre sobre um operário que, mesmo a caminho do trabalho, continua pensando na companheira. Ele se inspira no assassinato de um operário militante comunista, o Ricardo Arrumada Vasquez, que era um jovem de 18 anos que foi morto enquanto participava de uma manifestação pacífica contra a violência e o terrorismo de direita que acontece durante o governo da Unidade Popular, porque esse terrorismo, há vários grupos terroristas de direita, o Pátria Libertad, por exemplo, que atuam no sentido... vários presos caem antes do golpe em si, graças a essas questões do acirramento da violência entre civis mesmo. E, segundo a Joana, o Vítor conheceu a Arrumada em março de 73 ficou muito abalado com a morte dele. E essas últimas canções do Vítor, as canções inéditas, elas estão perpassadas por esse sentimento
desse medo em relação à violência, no sentido que vários golpes haviam ocorrido, o golpe estava no horizonte, infelizmente, porque se sabia da intervenção estadunidense nos golpes nos outros países vizinhos, né, no próprio Brasil. E, na letra de Quando Eu Vou a Trabalho, esse clima de crescente violência, do acirramento, das polarizações, culminam no verso «Laborando ele começo deu na história, sem saber ele fim». Essas letras do Vítor, elas, sim, alguns musicólogos já tinham estudado, de certa maneira, mas a Joan também toma elas como premonições de morte do Vítor. Então, ela tem um sentido de ressignificação também em relação a essas, porque ela enfatiza esses sentimentos do Vítor, como se, através das canções, ele já tivesse previsto o que ia acontecer com ele a partir dessas letras, né, essas últimas letras. Essa canção, para ela, reafirma a importância que ele dava às relações humanas, demonstra a capacidade para a vida e para o amor. E, na canção, ele chama a companheira de mis dias. Na tradução, ela transcreve para companheiro, que é uma alcunha, né, uma maneira que Vítor foi designado, é um companheiro Victor Hara presente ora e sempre, né? É um chamado, ainda é um entoado. E ela transcreve para companheiro of my life. E no álbum, no geral, ele traz muito testemunho da Joan enquanto viúva, mas traz também essa mobilização das canções como um lugar de memória contra esse apagamento que foi imposto a partir de 11 de setembro no Chile, principalmente nos primeiros meses. E, na presente comunicação, eu acabei optando por citar brevemente essas canções, mas, a partir da análise do LP completa, que faz parte do segundo capítulo da nossa dissertação, a gente vê que o álbum ele comporta esses testemunhos, como eu disse, e o LP apresenta a ressignificação das composições do Vítor como cancioneiro de resistência, em contraposição à violência e ao silenciamento promovidos pela ditadura pinochetista, e atestam o uso deste suporte de mídia, né, o LP, o álbum, enquanto um projeto conceitual, para a veiculação de um poderoso discurso de denúncia ao terrorismo de Estado perpetrado no Chile após o golpe civil militar de 11 de setembro de 1973. Agradeço a oportunidade. Foi mal, na próxima. Foi ótimo. Adorei. Estava falando até com a Maria Luísa antes de começar, que esse capítulo que ela escreveu, que a gente discutiu no nosso grupo de estudos de História e Música, né, tem me ajudado também a pensar outras coisas. Então, enfim, eu acho que foi ótimo, foi ótimo. Bom, vou começar aqui me apresentando e agradecendo também, né. Meu nome é Rodrigo Laureano Soares, eu sou doutorando atualmente na PUC-Rio, em História Social da Cultura, e agora no doutorado eu tenho ampliado minha pesquisa, vou falar um pouco do que eu fiz, né, no mestrado, mas, novamente, antes de mais nada, queria agradecer a Tânia, agradecer a presença da Cecília, de todos aqui presentes, né, que estão assistindo, que estão acompanhando. Enfim, é muito importante, eu acho que nesse momento que está se completando 50 anos do golpe, a gente ter essa iniciativa de pensar um pouco dessa conexão também cultural que a gente tem, né, do Brasil com o Chile, e entender que isso tudo, né, enquanto um momento de grande explosão de ditaduras no Cone Sul, a gente tem que entender que, enfim, as pessoas estavam uma do lado da outra, mas isso acho que a história deixou um pouco afastado, então é bom a gente sempre estar aqui lembrando, né? Mas, enfim, então, apresentando rapidamente, o que eu vou falar hoje é um artigo que eu escrevi ainda no mestrado. Então, qual foi a minha proposta do mestrado, né? Inicialmente, eu ia estudar a memória, né, da nova canção chilena na resistência cultural brasileira. Minha banca veio e cortou memória, eu fiquei só com... Aí eu passei a trabalhar, na verdade, o que eu trabalho, que são os rastros da nova canção chilena, né, na resistência cultural brasileira, né? Mas esse artigo ele saiu como pensar essa memória, principalmente porque, enfim, também estando aqui, eu resolvi trazer isso. É um artigo que eu trabalho com um documento que eu achei aqui no CEDEM, né? Então, era época de pandemia, na verdade, foi online, eu estava cursando uma matéria, e para o trabalho de final de curso eu entrei, né, online mesmo aqui
no acervo, fui pesquisando e, assim, palavra-chave, aquela pesquisa básica, mas saiu ali, Nova Canção, um livreto. Eu achei um livreto produzido na Itália. Achei 2 documentos, eu ia só falar de um, mas aí eu vou até falar que eu achei 2 documentos, porque não vai ter imagem, então ninguém vai ficar curioso, vai ter que pesquisar aqui no CEDEM para tentar achar. Mas o que eu vou falar, vou focar mesmo, é sobre um livreto chamado Cancioneiro de la Nueva Canción Chilena, né? Então, ele foi produzido na Itália, aquilo me chamou a atenção, eu fiquei bem instigado em entender como aquilo estava na Itália, né? Mas, ao mesmo tempo, eu já tenho uma trajetória que eu trabalho em, vamos dizer assim, não em acervo, mas com acervos. Então, eu penso memória a partir de centros de documentação. Então, na PUC, eu fiz iniciação científica no núcleo de memória da PUC. Então, assim, pensar a memória, pensar a história foi uma coisa muito presente durante a graduação, que no mestrado, como eu falei, tentei botar um pezinho, mas aí tirei e fiquei realmente de outra forma, né? E aí, nesse artigo, o que acontece? Eu, achando essa documentação, eu comecei a pensar, bom, né, onde é que ele está localizado para além do CEDEM, porque o CEDEM também ele tem vários outros acervos aqui, né, inclusos. E um deles é o ASMOB, né? E o ASMOB, minha orientadora na época, a professora Larissa Correia, ela tinha falado comigo, ela falou, dá uma olhada lá, pesquisa, então eu entrei, né, para ver no ASMOB mesmo, entender o que era esse acervo. E foi aí que eu cheguei, né, e compreendi a importância de formação do ASMOB, não só do que ele é enquanto um acervo e do que ele tem de documentação. O ASMOB ele é fundado em 1977, em Milão, na Itália mesmo, quando o Astrogildo Pereira ele morre em 65, né, um grande líder operário, ele foi um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro, então um grande militante, também uma pessoa muito importante para a gente pensar o mundo do trabalho aqui, a sindicância. E quando ele morre em 65, algumas professoras pegam esse acervo pessoal dele e resolvem mandar para Milão. Porque, obviamente, nesse momento também tem toda uma caça aos acervos pessoais desses militantes, desses comunistas e tudo mais. E aí, mandado para Milão, o José Luiz Del Roio, junto com outro professor, eles fundam lá, a partir de outro centro de documentação e de memória, e aí eles começam a pensar esse arquivo, né, que seria isso. O ASMOB, né, é uma sigla que está no italiano, mas seria Arquivo Histórico do Movimento Operário Brasileiro, né? O S ali seria o nosso H, né, o histórico, mas no fundo não muda muito. E aí, fundando esse acervo, eles também começaram a pegar as documentações do Roberto Moreno, que é outro também militante, outra pessoa importante, né, do movimento sindical e também das lutas trabalhistas. Enfim, de toda também a atuação dessas pessoas nesse momento que teve no Brasil, né, da tensão política a partir dos anos 60. E aí eu encontrei, né, encontrando isso, entendendo tanto a formação desse acervo, enquanto, né, algo que estava sendo constituído a partir de uma resistência mesmo, de não deixar apagar essas memórias, né, foi aí que eu pensei, bom, por que botaram um livreto da Nova Canção Chilena? Tem sentido, porque a gente tem a rede de exílio, né? Então, a Maria Luísa falou do Caio Gomes, então, quando a gente pensa nesse exílio dos artistas, a gente sabe que eles estão entrando num local ali novo, desconhecido, eles precisavam também estruturar a sua vida, mas, até o que a gente vem discutindo com a Tânia, essa rede já estava sendo... já era formada há um tempo atrás. Então, quando eles estão no exílio, existe toda essa preocupação de se manter algumas redes, e principalmente com outros exilados, né? Então, isso já vai por uma pista, né? E como eu tinha falado, né, eu estudo a partir dos rastros. E a Jean-Marie Gaëban, que é uma filósofa, ela pensa os rastros como aquilo que é uma presença ausente, né? Então, eu fui pensando isso a partir da nossa memória de resistência cultural brasileira. Então, pensar que muito se lembra, quando a gente estava comemorando, não, mas pensando os 50 anos do golpe no Brasil, que a gente começou a pensar em toda a resistência cultural, nos artistas, e aí eu já estava no final, mais ou menos, da minha monografia, e aí eu tinha encontrado uma notícia no jornal da PUC, que era sobre um show do Tarancon. E aí foi que eu tive contato ali com as produções da Tânia. E aí eu fui vendo, falei, bom, tem historiador produzindo, tem fonte, tem memória, mas por que ela está ainda um pouco num certo buraco, ela não está ali aparecendo, né? Vamos evocar essa memória, resgatar não, quem resgata é bombeiro. Então, aí eu fui
comecei a pensar, vamos botar isso à tona. E aí foi quando eu estudando esse livreto, ficou muito confuso também, né? Porque eu tive que pedir para traduzir, estava tudo em italiano. Ele tem um histórico de mais ou menos 7 páginas. Então, o que é o livreto? Ele é formado de 34 páginas, tem o formato de um livro. Eu chamo de livreto porque na catalogação do CEDEM está como livreto. Mas é um formato de um livro mesmo, mais ou menos, assim. E aí ele tem essas 7 páginas de um histórico e tem 22 canções da nova canção, só que o interessante é, nessas 22 canções, né, que vão de vários artistas, Violeta Parra, do Vitor, do Inti Illimani, do Quilapayún, enfim, vários artistas, eles ainda colocaram as cifras. Então, você tem os acordes junto com as músicas, você tem a música traduzida para o italiano, e, além disso tudo, o folheto ele é ilustrado com algumas ilustrações da Brigada Pablo Neruda, que foi a brigada que foi formada lá, né, como tinha a Brigada Ramona Parra no Chile, que eram os muralistas, eram os morais, né, e quem fala isso é Carinha Dalmaz. Então, até partia um pouco do estudo dela para pensar como, né, esses murais também estavam ali nesse livreto. Então, estava sendo discutida uma cultura de tudo que ocorreu ali no Chile, na década de 70, principalmente nesse momento do Allende, que estava querendo ser passado, né? Então, você tinha realmente escrito o histórico da nova canção chilena. Então, começava com uma discussão que uma das primeiras fases nem toda música criada nesse período é a nova canção chilena. A nova canção chilena tem uma proposta. Então, não adianta falar que tudo que foi criado nesse período é a nova canção chilena. E aí ele começa a explicar todo esse movimento da canção comercial, enfim, né, de várias coisas, didaticamente mesmo, citando até canções comerciais, como é que eram, as temáticas que eram mais, né, utilizadas pelos artistas. E até que é interessante, pensando que eu estou falando sobre essa memória, né, que dentro desse livreto eles falam, mas também teve muitos países que foram solidários com a nova canção chilena. Eles citam todos, menos o Brasil. Então, é engraçado como vários países da América Latina são citados até, mas eles não citam o Brasil como uma rede de apoio. Enfim, mas aí eu fiquei nessa, eu falei, gente, de onde é que vem isso? No verso, lá no final do documento, tem, obviamente, o endereço de publicação. Então, eu fui, como uma boa pessoa que estava sentada na frente do computador, a gente não podia sair de casa, o que eu fiz? Fui no Google Maps, eu achei o local onde foi produzido, comecei a pesquisar o que era, a única coisa que tinha era impressão cooperativa Il Guado. Eu falei, o que é isso? E consegui achar. Então, existe ainda um site, quem quiser pode entrar e acessar, né, que se chama Cooperativa Guado ou Cooperativa Il Guado. Né? Ela foi uma quinta que um artista que ele é italiano, mas ele morava nos Estados Unidos ainda na década de 60, que é o Daniele Oppio. Ele retorna dos Estados Unidos na década de 69, porque ele está realmente meio estressado com a conjuntura global, de fato. E aí ele compra essa quinta, ela faz uma reforma e transforma como uma espécie de comuna. Então, nessa comuna, ele começa a receber várias pessoas que estão ali, exiladas ou pessoas realmente do território, mas principalmente jovens que estão preocupados em responder questões do seu momento, né, daquele momento presente. E aí, nesse sentido, você tem os documentos no site falando de toda a trajetória, toda a história dessa quinta, dessa casa, das atividades, tem algumas fotos também. E aí eu comecei a entender que aquilo ali foi uma produção que provavelmente veio de alguma pessoa exilada ou provavelmente, enfim, de alguém ali dentro que fez esse movimento, né? Mas provavelmente era uma pessoa chilena porque ela tinha todos os acordes, tinha toda uma questão. E como o livreto foi produzido em 76, né? Do golpe para 73 anos, assim, eu fiquei um pouco nessas pistas, nesses rastros, né? Aquilo que está aparente, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda não está achando. E foi aí que eu consegui chegar um pouco mais perto. E aí, em alguma entrevista do José Luiz Del Roio, contando como é que ele estava no exílio, né, perguntaram para ele como é que era a situação e tudo mais. E aí ele falou, eu gostava muito de assistir ópera em Milão com o Roberto Moreno, e a gente ia lá assistir ópera. E aí eu fui ver que realmente não era tão distante essa quinta de Milão, e que provavelmente, isso estava escrito também no site, que eles iam para os lugares distribuir esses materiais. Eles faziam jornais, eles faziam vários materiais para ser distribuídos de fato. Então, uma possibilidade, obviamente, foi essa, deles terem recolhido esse material, estando lá em Milão, visitando o José Luiz Del Roio mesmo, e aí pegando esse material, isso ficou no ASMOB, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso, é um documento que fica isolado e fica um pouco
sem essa contextualização do porquê que, dentro do ASMOB, você tem vários fundos. Então, esse estava no fundo especificamente sobre o exílio. Eu falei, mas por que numa memória brasileira está isso e, ao mesmo tempo, a gente não tem isso na nossa memória, né? Então, na verdade, o que me incomodou foi pensar que isso está dentro de um arquivo, está dentro de um local de memória, né? O arquivo não deixa de ser um lugar de memória, e que aquilo não estava sendo falado. E aí que eu fui percebendo que isso foi um ponto de partida para mim, para entrar realmente numa discussão mais profunda, que foi a minha dissertação mesmo, né? Quando eu finalizei, que eu partir de outros casos, né, eu faço mais ou menos 2 estudos de caso na minha dissertação, um sobre a Festa da Voz, que era do jornal do PCB, que ocorreu, quer dizer, que ia ocorrer no final dos anos 80, mas não ocorreu, a polícia censurou, e ia ter um show do Inti Illimani, patrocinado pela Rede Globo e pela Funarte, né? Então, assim, é uma coisa incrível. E, ao mesmo tempo, tem o caso da CUSP, que é a Casa das Universitárias, que tinha aqui em São Paulo, que era da Cúria Metropolitana de São Paulo, e não chegava a ser uma república, né, cedida pela universidade, porque as pessoas eram de várias universidades, iam para lá, para a CUSP, e nas atividades da CUSP, elas foram convidadas a se retirar. Ou melhor, houve uma remoção, a Cúria vendeu para uma empresa internacional que iam fazer um hotel na casa das mulheres que residiam ali. Nisso, elas começaram a fazer várias atividades de resistência, e uma delas foi promoção de atividades artísticas, e essas garotas, essas mulheres, eram amigas do pessoal do Tarancon. Então, o Tarancon sempre estava presente, ao mesmo tempo eles tinham contato, né, com Décio Marques e outras pessoas que tinham esse contato com a música latino-americana. Então, também foi um local de muita resistência dessa música, enquanto também uma construção de memória, né? E falando, entrevistando essas mulheres que residiram, que eu consegui chegar nisso, é bem emblemático perceber que aquilo alimentou, de fato, uma noção e uma consciência latino-americana a partir daquele contato. Então, como essas pessoas ainda elas conseguem remeter sua fala e pensar a América Latina a partir dessa experiência, dessa vivência. Então, o que eles viram dos shows, dos ponchos, da cultura, da música, de tudo ali, alimentou esse sentimento que, de fato, elas seguiram a vida dela, de certo modo, tocando um pouco essa perspectiva enquanto profissional mesmo, né? Então, a Terezinha Gonzaga, que eu entrevistei, o nome parece muito familiar, mas, enfim. A Terezinha, ela atua ainda hoje no movimento feminista latino-americano, então ela ganhou essa, realmente, né, perspectiva para a vida dela a partir desse contato. Então, acho que, enfim, finalizando aqui, realmente falta um minuto pontual aqui, eu acho que o que eu penso também, trabalhando esse material, né, que foi um primeiro contato que eu tive para pensar esse meu objeto, né, e pensar mais a temática, que é a presença da nova canção na resistência cultural brasileira, eu acho que é isso. Ele sempre, revisitando ele para apresentar aqui, eu percebo muito que ele é um sinal de como isso sim está presente na memória, né, mas é um pouco desse movimento, dessa ação. Então, falar um pouco mesmo, trazer isso para as pessoas, apresentar o Vitor, apresentar a Violeta Parra, apresentar a Cecília, apresentar, né, para o mundo, porque, enfim, nesse momento de 50 anos, eu acho que é preciso, sim, lembrar, é preciso reforçar, porque se a gente está percebendo certas coisas que estão ocorrendo agora no Chile, de novo, logo no momento de 50 anos, o que dirá que a gente também percebeu alguns anos depois dos nossos 50 anos de golpe, né? Então, eu acho que também teve algumas semelhanças. Então, por isso, sim, é preciso lembrar, né? É isso. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Meu nome é Felipe Basso. Eu sou mestrando do curso de pós-graduação em História da Unesp, orientando a Tânia desde também da minha iniciação científica. E, pois bem, o que eu trato hoje aqui é uma partezinha, um pequeno recorte aí do meu segundo capítulo da minha tese de mestrado, em produção ainda. E nesse capítulo, como, bem, no meu trabalho, em meu trabalho eu me propus justamente retratar as manifestações do Estalido de 2019 no Chile como uma revolta popular, né, que se expressa pela arte, certo? Utilizando aí expressões artísticas do passado, a nova canção, o canto novo, de que estamos falando aqui, como representação, como afirmação política, certo? Fiz isso através, né, da análise, da exposição e da análise das formas de aproximação
que esses manifestantes tinham da música, né? Eles traziam essas músicas, cantavam elas nas manifestações de forma carnavalesca, né, de alguma forma. E, além disso, imprimiam, adicionavam sobre essas músicas, muitas vezes, sua insatisfação com novas pautas, ressignificando, de alguma forma, a mensagem que estava contida nas canções originalmente. Entretanto, a minha ideia era mostrar alguns vídeos daqui, pois eu analiso justamente esses registros que são feitos, de celular mesmo, de dentro das manifestações. Talvez fique um pouco abstrato sem eles, mas talvez só mostrando o som do registro já fique, de alguma forma, mais claro. Um minutinho. Pois bem, vou tentar descrever de alguma forma. O que a gente acabou de ouvir foi Patrício Tapia Alfaro. Ele é estudante da Escola de Belas Artes do Teatro Municipal da cidade de Antofagasta. Ele é membro do coro municipal e também da Orquestra Sinfônica da cidade. O que ele está fazendo ali é, em frente a uma tropa de policiais, ele está pegando seu instrumento, uma trompa, ele toca a música El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, sozinho, completamente sozinho, em frente à tropa, abandona o instrumento e entoa o refrão em frente à tropa, né, como forma de protesto. O povo unido jamais será vencido. É interessante o contexto, essa canção é muito poderosa, né? Cecília está até cantando aqui. Ela é de autoria de Sérgio Ortega, do grupo Quilapayún, da Nova Canção. Ela é lançada no último ano ali do governo Allende, no meio daquele caos gigantesco, quase acontecendo o golpe, e 3 meses depois de lançada, acontece o golpe em 11 de setembro. O que eu quero demonstrar aqui é que essas canções elas não são simplesmente para serem consumidas, elas estão sendo mobilizadas, é um repertório que está sendo mobilizado como instrumento para a revolta. Nesse sentido, tem um conceito extremamente interessante, um conceito talvez meio novo, né, chamado de artivismos. É um neologismo legal, né? É o ativismo político expresso pela arte, ou ativismo artístico. E o artivismo ele é basicamente o que está sendo feito ali nessas manifestações, certo? Sejam elas multitudinárias, de milhares de pessoas, ou sejam elas de uma pessoa, como é o caso de Patrício Alfaro. É a mobilização da arte, a capacidade que a arte tem de destacar práticas e hábitos de um grupo social e utilizar isso como representação política. Isso não é meu, o que eu vou acabar de falar, mas eu acho um conceito interessantíssimo, é de que Eric Felinto e Richard Gruzin, eles entendem esses artivismos justamente como um ato de interrupção. Em que sentido? O artivismo, ao ser... quando ele é expresso, as pessoas que estão recebendo o artivismo, elas param de ter, elas interrompem o seu fluxo normal, elas interrompem as coisas que são sentidas, que são entendidas, usualmente em sua vida, e passam a pensar, de alguma forma, nesse mesmo fluxo de sensibilidade que está sendo apresentado a elas. Talvez um pouco abstrato, mas talvez um exemplo ajude também o que eu quero dizer aqui. Um minutinho.
que está acontecendo aqui? Durante o toque de recolher, imposto pelo governo de Sebastião Pinheira, uma pessoa, ali no centro de Santiago, começa a cantar na sua varanda a canção Para Que Nunca Mais em Chile, da banda Soe Lluvia, e ela é, espontaneamente, acompanhada por um vizinho, do nada, não sei se vocês conseguiram ouvir, mas em algum momento ali entra alguém com um violão, acompanhando, um vizinho dela começa a acompanhar de sua casa a cantora. Isso expressa muito bem como o artivismo ele une as pessoas. A arte ela tem essa capacidade de se comunicar, mesmo sem utilizando uma comunicação oral, né, direta. É uma comunicação que justamente é feita pelo inconsciente, pela estética, pelas pulsões, pela afirmação, pelas representações, pela afirmação política. E é isso que é feito. Entretanto, isso, como eu acabei de dizer, não é algo que é apenas restrito a pequenos recortes, né? 2 vizinhos ou um trompetista, né? Isso também é meio que norma em todas as manifestações. De acordo com alguns entrevistados, entre eles a própria Cecília, não era incomum a sensação de que a música simplesmente surgia, ela era constante nas manifestações, não só em Santiago, como no país inteiro. As pessoas saíam pelas ruas com seus instrumentos, cantando, dançando, muitas vezes, apresentando alguma expressão artística, e eram seguidas. Nisso, tinham coros civis que se uniam, tinham bandas marciais que começavam a tocar até as manifestações. Existia essa comunicação, né, essa junção de pessoas, de segmentos sociais, diferentes segmentos sociais, em prol de uma mesma afirmação política expressa pela arte. Talvez um outro exemplo aqui, interessante, dessa vez é de um artivismo também, um pouquinho maior, cerca de 1,5 milhão de pessoas, em frente à Biblioteca Nacional do Chile. Isso foi incrível. Pois bem, esse é um exemplo de como esses ativismos não tinham forma, né? Tanto em pequenas escalas, como em escalas de 1,5 milhão de pessoas, ou milhares de pessoas. O que eu quero deixar muito claro aqui é, analisando o Estalido, ele é uma série de manifestações, uma série de ativismos, né? Que apagam os limites entre o que é o artista e o que é o público, o que é o manifestante, o que é... enfim, essas barreiras entre o que é o público, o que é o manifestante, o que é o artista, tudo isso, todas essas barreiras elas são destruídas propositalmente. O Estalido ele é um convite, ele é uma construção colaborativa, sobretudo. E colaborativa no sentido mais amplo possível, né? Os segmentos sociais, diversos segmentos sociais, diversas faixas etárias. Nos registros você vê, portanto, crianças de colo, muitas vezes, até mesmo idosos, enfim, muito amplo, certo? O que eu tentei entender era como seria possível tantos segmentos sociais, tantas faixas etárias se unirem tão rapidamente, né? Porque o estalito social ele é uma explosão, né? Ele é muito rápido, ele acontece muito rápido. Em poucas semanas já tem milhares e milhares de pessoas nas ruas.
Como seria possível essa união tão rápida desses segmentos sociais? E é interessante pelo seguinte, as pautas também são plurais, completamente plurais. E são pautas que não estão, muitas vezes, na canção original. São pautas que são adicionadas, as canções aqui elas são ressignificadas de alguma forma, né? Por exemplo, destaquei algumas questões aqui que são levantadas. A primeira é a questão constituinte, pois a Constituição do Chile, né, como a própria Tânia falou, está dando um grande problema ainda hoje. É a mesma Constituição outorgada em 1990 pela ditadura, certo? E é um dos principais pontos de insatisfação popular. Segundo, uma questão mais abrangente de violência e repressão estatal, como temos ali os dois vizinhos, né? Eles entendem ali que a repressão que era feita na ditadura, de alguma forma, ainda está presente num Chile democrático em pleno 2019. O terceiro ponto, justiça e desigualdade social. E é importante esse ponto, que ele era talvez um dos mais trazidos depois da Constituição, a questão da justiça, a questão da desigualdade social, pois é uma insatisfação com o sistema político-econômico chileno, né? O sistema neoliberal, que foi também colocado pela ditadura lá nos anos 70, e, basicamente, permanece no Chile inalterado, quase que inalterado. E é um sistema que, como vimos aí, como Stalido vem comprovar, ele afasta as pessoas de diversos sistemas que deveriam ser públicos, né, da saúde, da previdência, da educação, todos esses privatizados, hiperprivatizados. Além disso, duas pautas são interessantes, são trazidas para as manifestações. Pautas dos povos originários e feministas, certo? Inclusive, a bandeira mapuche, ela era basicamente uma norma também, né, nas manifestações. Os mapuche eles são entendidos ali como símbolo de resistência, né? Conseguiram escapar da dominação pelos incas, da dominação pelos espanhóis, da dominação, enfim. Essas duas pautas elas são também colocadas dentro do Estalido, unidas a outras pautas, como eu disse, bem plurais. Como isso é feito? Eu entendi, e nisso eu me apoio muito no conceito de Homi Bhabha, ele diz que isto é feito através da negociação de pautas políticas. Em que sentido? Seria quase impossível que tudo isso fosse feito tão rápido, né? Isso é feito através da representação pela arte. Todos esses segmentos sociais, de alguma forma, se juntam porque se entendem como inimigos de algo em comum. Se entendem inimigos seja lá, do neoliberalismo, se entendem inimigos do sistema de democracia restritiva chilena. Eles se entendem, antes de tudo, como civis. O Estalido ele é um movimento plural e civilista, antes de tudo. Quando coloco aqui a Constituição, quando eu coloco a repressão estatal, quando eu coloco pautas feministas, quando eu coloco pautas dos povos originários, tudo isso é a ideia de que todos esses segmentos são afetados da mesma forma. São civis numa democracia que não tem os seus direitos garantidos. Acho que é isso. Muito obrigado. Então, acho que, antes de abrir para perguntas, etc., acho que vamos emendar com o espetáculo da Cecília, se ela se sentir bem de começar. Não sei se sentada ou aqui em frente, como foi mais à vontade para você. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No, está todo muy bien. Muchas gracias. Gracias a Rodrigo, a Felipe, a Tania y a María Luisa. Es extraño. Voy a hablar lento para que se comprenda algo a esta chilena. Es extraño escuchar la historia propia, ¿cierto? Desde los hermanos vecinos. Les agradezco mucho ese regalo, ¿sí? Estábamos cantando allí en lo que mostraste, ¿sí? Esa canción, El derecho de vivir en paz, de Víctor
frente a la Biblioteca Nacional fue un canto espontáneo en medio de una marcha de miles de personas. Estábamos muchos guitarreros con nuestras guitarras, pero la canción nació de la gente. Nosotros no comenzamos a cantar y la gente nos siguió. La gente comenzó a cantar y nosotros seguimos la canción, ¿no? De hecho, las personas decidieron cantar el derecho de vivir en paz espontáneamente, y otras más que tuvimos que seguir. Se me ocurre, como están también las preguntas, cantar un par de canciones, ¿sí?, de este concierto que se llama Decalustro, y hacer algunas preguntitas, conversaciones, y yo voy eligiendo ahí otras canciones que podrían tener que ver con lo que vamos hablando, ¿sí? Perfecto. Bueno, Decalustro es una palabra que yo no conocía, es una palabra en español que yo no conocía. Decalustro, ¿sí? La encontré buscando conceptos para estos 50 años, y significa 10 veces 5. Deca, 10 veces 5, lustro. Y deca es un concepto que tiene que ver con tiempo, y lustro es un concepto que tiene que ver con limpiar, ¿sí? Por lo tanto, es un tiempo de limpieza, ¿sí? 50 años, tiempo de limpieza. Decalustro en nuestro Chile, el tiempo cómo ha pasado. 10 5 que se han alzado como si hubiese un desfile, y aunque aún no lo asimile, 50 años completamos. Historias que aquí acunamos, golpe, vida, resistencia, se conjugan, son herencia, los sueños que más amamos. Lustro, limpio, claro, esencia, pureza en los sentimientos. No es hora de contar cuentos, sino de entender la urgencia, dignificar cada ausencia. Es tiempo de hacer limpieza, cuidar lo que da certeza, cada cosa en su lugar, nada que no deba estar. Urge tener fortaleza, ocupar el corazón, el cuerpo, el alma, la mente, reconocer al que miente, al que hasta hoy es traición. En tiempos de sinrazón hay que mirar lo vivido, curar lo que fuera herido, esquivar el desarraigo. Para el futuro es que traigo canciones contra el olvido. Voy a mirar con ojos de luz la noche, de oscuridades viejas y de reproche. Voy a golpear con puños y pies la historia, hasta sacar sonidos de caracola. Justicia la que tarda, la que no llega. Amarraré a las cintas con que me ataste el terror del horror con que te ensañaste. Voy a encender el fuego en que me quemaste, hasta volver cenizas tu risa infame. Justicia la que tarda, la que no llega. Escribiré uno a uno los nombres de todos mis compañeros. Recordaré una a una las vidas de todas mis compañeras. Con hilos de memoria dibujaré sus rostros por las esquinas. Sus manos se alzarán, sus voces gritarán, verdad y justicia. Justicia la negada, la que no llega.
sueño grande para surcar un vuelo libre en el aire. Voy a romper el borde y soltar el agua y a humedecer con voces mudas palabras. Justicia la que tarda, la que no llega. Amansaré ladrillos con las miradas para que anuncien solo bellas mañanas. Voy a moler instantes en mi memoria y a soplar su recuerdo y gritar victoria. Escribiré uno a uno los nombres de todos mis compañeros. Recordaré una a una las vidas de todas mis compañeras. Con hilos de memoria dibujaré sus rostros por las esquinas. Sus manos se alzarán, sus voces gritarán. Verdad y justicia, verdad y justicia, verdad y justicia. En Chile existieron más de 1200 centros de tortura durante la dictadura. Uno de ellos, probablemente el más icónico en términos de lo que fue la violencia sexual contra compañeros y compañeras, es ese lugar, la Venda Sexy, un lugar muy pequeñito. Es una casa de una villa. Algunos de los centros de tortura, como el Estadio Nacional, ¿no?, el más grande, o lugares como Cuatro Álamos, 3 y 4 Álamos, o Villa Grimaldi, lugares grandes, apartados, alejados, bastante distantes, que era difícil para la población saber lo que allí sucedía. Sin embargo, este lugar, la Venda Sexy, que era conocido por los militares como la discoteca, por la música fuerte que ponían para evitar que se escuchara los momentos de tortura. Este lugar se tornó un lugar. Es una casa pequeña frente a una plaza, una villa, que cuesta imaginar cómo es que nadie sabía lo que allí pasaba, porque está lleno de familias el entorno. Y recién ahora, hace una semana, se decretó su expropiación para ser efectivamente sitio de memoria. Está nombrado como sitio de memoria hace muchos años, pero no había sido recuperado y todavía no lo es, ¿no? Está recién el trámite. De hecho, vive allí todavía una familia, que cuesta también imaginar cómo, ¿no? Sí. Bueno, esta es otra historia importante para nosotros de esta dictadura. Imaginen, cierren los ojos. De verdad, cierren sus ojos. Cierren los ojos. Es 1976. 1976. No existe internet, WhatsApp, celulares. Tenemos pocas maneras de comunicarnos. Es tarde por la noche. Estoy en casa. Me llamo Anita. Ana González. Es tarde de noche y se escucha mucha bulla en la calle. Los vecinos están avisando que algo pasa. Salgo a la calle y encuentro aferrado a la reja de mi hogar a mi nieto. Mi nieto Puntito, de 2 años, tomado a la reja del hogar de sus abuelos. Comprendo que algo muy grave ha pasado para que mi nieto esté solo allí, tomado en la reja. Los vecinos cuentan que un auto lo dejó hace pocos minutos abandonado en la calle. Hay toque de queda. Esperamos hasta la madrugada para que mi marido, Manuel,
salga a averiguar qué pasó con el papá y la mamá de Puntito, mi hijo, mi nuera. Manuel sale a buscarlos. No va a encontrar a Luis, uno de mis hijos, ni a Manuel, otro de mis hijos, ni a Naldia, mi nuera, embarazada de 3 meses. Ninguno de ellos volverá. Y tampoco va a volver Manuel, mi esposo. Los años siguientes voy a ser dirigente de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en mi país. Hasta hace muy poquito tiempo fui una de las activistas luchadoras más importantes. Alegre, risueña, buena para cantar, siempre maquillada, muy linda, con mis uñas rojas y mis labios rojos, para decir que no me van a robar la alegría, a pesar de haberme robado a prácticamente toda mi familia. La canción de Anita, de los Cantares. Anita, la de la historia, la del presente, la de uñas largas y rojas siempre, como su corazón rojo ardiente. Anita, la sin descanso, año tras año, buscando en vela, esperando en vano, la de la puerta, la del candado. Anita, la de la foto en que está Manuel. Manuel Guillermo viene en su piel, con Luis Emilio, Naldia y un nuevo ser. Anita, la que no deja de preguntar, sumando voces por la verdad, buscando rostros sin rastro. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Anita, de las cadenas, de los almuerzos, la del destierro, la del regreso, la del anillo, la de los versos. Anita, escuchando el grito en su hija primera, viendo en sus ojos de salitrera su Ana María dejando huellas. Anita y su cueca sola contra la muerte, su rija es frágil contra la muerte, y su niña Pati siempre presente. Trae amarrado el recuerdo a su viejo amor, y en la mirada que no hay perdón, que no hay perdón. Viene lanzando alegrías, es su victoria, no envejecieron, lo hizo ella sola. Mas con los suyos va, soltando rieles gastados, vuelven del mar. No hay tiempo, hay vida en su buen andar, su buen andar. Amor por Chile, por sus cantares, Ana González de Recabarren. Anita González, ¿no? Anita murió hace poquito y, bueno, a pesar de que la privaron de sus hijos, su nuera, su nieta por nacer,
su marido, ¿no? Siempre fue una luchadora tan importante, tan amorosa, tan divertida incluso, ¿no? Tan buena para retarnos. Nos retaba cada vez que estábamos bajoneados nosotros o que estábamos tristes. Así, Mais uma vez, muchas gracias por estar aqui com nós. E para nós, historiadores, é testemunho, ¿no? Quase um objeto de estudo. Sí, entonces no podemos perder esa oportunidad. Y me gustaría mucho que hablaste un poquito sobre tu trayectoria, cómo llegaste a ser una cantautora que tiene una trayectoria política. ¿Y en qué momento se comprometeste con la política dentro de tu trayectoria artística? ¿Y cómo se dio ese encuentro entre arte y política pessoal? Por favor, un poquito corto, pero un poquito, no sé si es posible. Gracias. Me explico mejor en las canciones, yo creo, ¿no? Pero voy a tratar. No me considero una artista, ¿sí? Me considero una activista cultural. La canción es una herramienta. De hecho, no soy música. Yo no he estudiado música, no he estudiado canto, no he estudiado composición. Yo soy trabajadora social. ¿Sí? Y desde el... ahí sí estoy escuchando. Ahí ahora sí. ¿Sí? Estaba un poquito incómoda porque no escuchaba nada. Ahora recién estoy escuchando. ¿Sí? Ahí sí. Ahí se está saliendo la guitarra y voz. Eso es. Bueno. Les decía que me considero una activista cultural. La guitarra y la canción han estado siempre presentes en mi familia, en mi vida desde muy pequeñita, pero empecé a componer a la edad en que Violeta partía, ¿sí? casi a los 50 años. Y me pareció que era una oportunidad muy importante dentro de lo que es una sociedad que vive en un modelo neoliberal, capitalista, que cuesta mucho conectarse con las emociones, con lo que sientes, con lo que estás viviendo. Estás siempre conectada con lo que tienes, con lo que vas a hacer, con lo material, ¿no? El arte, la música especialmente, pero el arte en general, cómo permitía trabajar con las comunidades de distinto tipo, comunidades educativas, comunidades territoriales, y ir directo al fondo de lo que estás conversando, ¿no? A veces puedes hablar mucho rato sobre un tema, sin embargo una canción a veces llega directo a donde estás intentando llegar, porque la persona no la recibe desde la cabeza, ¿no? Puede escuchar solo la letra y vincularse desde lejos, pero si logras llegar con esa canción a un grupo que está hablando sobre violencia, sobre feminismo, sobre violencia de Estado, sobre el mercado, neoliberalismo, libertad, democracia, es más fácil hacerlo a través de la música. Muy bien, gracias. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa para ela? Você fica à vontade também. Não precisa ser agora, na sequência, mas fique à vontade, tá bom? Cuando yo decía preguntas de todos nosotros para ustedes. Claro. Para nós também, claro. Para a gente também. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui para a mesa, fica à vontade, tá, gente? Eu acho que é interessante pensar, não é, que essa ação nossa aqui hoje faz parte de um circuito de solidariedade que passa pelo Dandô. Né? Então, a gente está falando tanto em solidariedade, de resistência, né? Sempre a referência, nesse caso, são os exilados, mas, nesse momento, não é, com essas políticas neoliberais, com esses governos de extrema-direita, não é, com toda a dificuldade que a gente teve para eleger um governo que não fosse de extrema-direita, não só pode ser de esquerda ou de centro-esquerda, mas que não fosse de extrema-direita, o que está passando agora, não é, com as eleições na Argentina. Então, esse ato aqui é um ato de solidariedade, não é, contra esses governos de extrema-direita na América Latina. Então, acho que isso é entender como é que funcionam essas redes. Não é algo que é constituído a priori, mas ele acontece a partir desses circuitos, né, da música que vão nos enlaçando aqui como vizinhos. Bueno, hay un momento de la vida en dictadura muy importante que es cuando se produce el atentado contra Pinochet.
un momento en que pudo cambiar la historia, ¿no? Claro. Bueno, normalmente no lo nombro, fíjate que ahora que ustedes lo nombraron varias veces, lo nombré, normalmente no lo nombro. En ese momento se produjo una de las operaciones de inteligencia y de represión más brutales en Chile, porque se buscó generar mucho miedo, ¿no? Ante esta posibilidad de que se levantara el pueblo y se atentara contra el dictador. La respuesta que hubo fue muy violenta y se ejecutó lo que se conoció o lo que se llamó Operación Albania, pero que las personas la conocimos como la matanza de Corpus Christi. Se eligió a 12 jóvenes frentistas, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y esa elección de 12 jóvenes no fue casual, ¿sí? Tenía todo un simbolismo en un país cristiano, en una noche en que se conmemora la muerte de Cristo. 12 como los apóstoles, jóvenes, que fueron llevados a una casa de seguridad que la inteligencia conocía perfectamente, fueron llevados al lugar donde ellos podrían haberse sentido seguros. Fue una señal de: estamos al tanto de todo, sabemos exactamente dónde está cada uno de ustedes, ¿sí? Bueno, estas canciones que hemos escrito han buscado conocer con nombre y apellido, aparte de las personas, de los seres humanos que han resistido y que hicieron posible la lucha. Esta es la canción de Esther Cabrera, la Chichi, le decían. Es una de las jóvenes frentistas que fue asesinada esa noche. Albania, la operación en Noche de los Cristianos. Fueron 12 sentenciados, irónica bendición. Buscaban una lección, paso a paso, organizados, con terror, amenazados. Corpus Christi fue llamada, la matanza no olvidada, uno a uno, ejecutados. 22 años tenía Esther. Piensen en alguien de 22 añitos. ¿Alguna de ustedes? ¿Una hermana? ¿Una hija? En días de rebeldía unió su valentía adolescente. Se hizo eslabón y confianza, secreta esperanza, historia de frente. La más pequeña, morena, ojos de poema, canto constante. En medias rojas su danza, negra minifalda, tierna, desafiante. Encendiste cielo, abrigando al suelo, junto a compañeros. No asusto a tu cuerpo asomarse al infierno, pacto justiciero. Atenta la voz, firme el corazón, descalzos los sueños, envuelta en amores, falso enfrentamiento, reales los dolores. Una entre las 3 mujeres, una entre 12 claveles, blanco perfecto, de hombres siniestros en armas que urdieron venganzas en oscuras noches. Patria comienza en tu nombre, se hace gigante en tu norte, Esther guerrillera. Borrar
buscando tu ocaso, medraron tu huella. Junio del 87, la noche en que Cristo muere, al frío de esta matanza, como árbol fue tu templanza. El cóndor vino con hambre y en la senda de tu padre eres eterna en cuerpo y sangre. En cuerpo y sangre para la Chichi. Bueno, y decíamos que hay como una especie de dictadura, no sé si se entiende bien con en el portuñola, pero la dictadura no fue solo una dictadura política, ¿sí? Fue también y fundamentalmente una dictadura económica, la instalación de un sistema neoliberal, un sistema de vida, un sistema que cambiaba el país en el que veníamos, ¿no? Un país con ciertos valores, con una propuesta solidaria, con una propuesta de vida colectiva, hacia un mercado donde cada cual se las arregla como puede, cuando puede y cuando tiene. Yo escucho mucho hablar cuando estoy fuera de Chile está tan bien. En muchos países me dicen, oye, pero ustedes están muy bien, ¿sí? Ah, sí. Se escucha mucho. Se escucha mucho sobre el eso. Chile en América Latina, sí, en general, Sí, en América increíble. Latina, Es ¿no? increíble. Es un país como ejemplo. Está muy ¿sí? bien para quién, ¿no? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Está muy bien para quién. Y sobre todo porque es un país que está altamente, las familias de mi país están altamente endeudadas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que quizás en otros países no hay, eso es cierto. El negocio cuando es bueno se instala y vende, pero para comprar tienes que tener, y para tener no es fácil. Entonces es un sistema que está armado para hacerte también dependiente, ¿no? Porque para poder acceder a educación, a salud, a servicios, tienes que tener recursos y el trabajo no te da para eso, y entonces te endeudas y están todo tipo de tarjetas de crédito que gentilmente te ofrece todo el mundo. A los jóvenes, muy jóvenes, se les otorgan créditos de manera muy sencilla, de manera que hoy día, por ejemplo, para un joven profesional, aunque esté emparejado con otra persona también profesional y tenga un trabajo bastante bueno y tenga un ingreso bueno comparado con otros jóvenes, de todas maneras no va a poder acceder a una vivienda, por ejemplo, porque su nivel de endeudamiento es tal que no va a poder, va a estar pagando la educación que tiene y bueno, llegó, ¿no? Comienza el experimento, ser materia, ser reducto, ser a la venta un producto. En medio del cruel momento, un sistema aún más cruento. Se instala en supremacía de la manera más fría el tan mentado mercado, rompiendo como el arado, enraizando noche y día. Ser mapuche, ser migrante, ser tú mismo, ser distinto, esquivando el laberinto, pobre, mujer, estudiante, exigidos en el aguante, ser en todo el mundo entero peones en un tablero que van a sacrificar, perder sin antes jugar, invisibles en tiempo cero. El sistema no perdona, la realidad no se ve y usted sabe y yo sé, la libertad es bufona. El modelo se corona, no nos veste por venir y al desafío de vivir nuestra mayor rebeldía, estar aquí cada día y contra todo, existir. Como el dato. Existir contra todo.
Yo estoy aquí, aunque no me veas, vengo de pujar la vida entera. Yo estoy aquí, camino esperanzas, vengo de parir cuando no alcanzan. Vengo de dejar sueños sin cumplir para que los sueños tuyos sean. Vengo de invocar todo sobre ti para que la vida te sea buena. Yo estoy aquí, aunque no me veas. Vengo de eximirte de promesas. Yo estoy aquí, grito soledades, peregrino enredada en tu cauce. Vengo de buscar siempre una señal, esperando atravesar tu puerta. Vengo de pedir que quieras por fin arrimar mi canto hacia tu vera. Vengo de pujar, vengo de parir, vengo de invocar una señal después de amar tu vida. Vengo de esperar, vengo de pedir, vengo de ignorar una señal después de amar sin vida. Yo estoy aquí, aunque no me veas. Vengo de sangrar todas las guerras. Yo estoy aquí, grito libertades. Vengo del ultraje a mis altares. Vengo de arrojar piedras en el sur, despojada de alma y vestimenta. Vengo de arañar cielo, suelo, pan, acuno el dolor, mi fortaleza. Vengo de sangrar, vengo de morir, vengo de arañar una señal después de amar sin vida. Vengo de luchar, vengo de vivir. Soy silencio, historia, soy memoria que aprendió a mirar, aunque no me veas, estoy aquí. Aquí estamos, igual. Bueno, bom, gente, eu acho que deu para a gente entrar um pouco muito nesse universo da canção no Chile e a relação com a política, e como isso, de alguma maneira, mobilizou e mobiliza a população no Chile. Eu fiquei pensando aqui o quanto que a nova canção deve ter inspirado vocês, né? Certamente, a nova canção é uma geração antes de você, né? Mas, como você diz, eu não sou uma artista, né? Eu começo fazendo militância, não começo fazendo arte, mas como uma coisa leva a outra, né? Porque, na verdade, o que move o artista é o seu tempo, são as demandas do seu tempo. Então, essas são as suas demandas como artista, né? Então, você é tão artista quanto todos os outros artistas, né? Mesmo aqueles que não estão ligados diretamente à arte, diretamente à política. Eu acho que não dá para separar as coisas aí, né? Acho que o que te mobiliza, né, é o seu tempo, são as demandas do seu tempo.
Sí, bueno, déjenme contarles de un trabajo que hay que a ustedes les va a interesar. A propósito de la canción, ¿no? Hay un periodista en Chile que escribió en medio del estallido social un libro que se llama Se oía venir. ¿Conoce el dicho No se sé. veía venir? ¿Sí? Cuando alguien dice, ay, esta persona terminó mal, ¿sí, no? Estaba mal en su trabajo, estaba mal en todo. Dice, no, se veía venir, uno lo veía que venía mal, ¿sí? Se veía Sí, venir. sí, sí. Bueno, él dice, se oía venir el estallido. Se escuchaba. Se escuchaba en las canciones que venía el estallido. Entonces él sostiene que en realidad no es tanto que haya sido un estallido, ¿sí? Sino que no se escuchó que venía. Que no es que fue muito bom. de un segundo a otro, Muito bom. sino que venía acumulándose y recopiló más de 100 canciones que hablaban de lo que venía, ¿sí? Si tenemos tiempo, me quiero despedir con esa canción. Sí, claro. Una más puede ser. Bueno, esta canción es una de las 100 canciones que está en ese libro. Dice que... Ay, sí. Depois eu faço isso. Não vai dar certo. La canción se llama ¿Qué grita tu bandera? Se me quita tu bandeira. Ve que bajo las mismas banderas, hoy día hay personas que piensan distinto, ¿sí? Usted ve una bandera roja, usted no sabe si debajo de esa bandera roja está lo Muito mismo, bom. ¿sí? Entonces, esta canción es una de las que aparece en este libro de Se oía venir el estallido. Muchas gracias, Tania. Gracias, chicos, por esta invitación. ¿Tienen elecciones pronto? Não, não. Nosotros sí, tenemos que votar por la nueva constitución, entre la constitución del dictador y la constitución que está escribiendo la extrema derecha. ¿Se vota o no se vota, caramba? La democracia. ¿Quién te vende, a quién compras, qué pierdes? ¿Por cuánto cambias? ¿Se vota o no se vota? Los sueños no se perdieron. Vienen contracorriente, por tanto, en río subiendo, demorando las horas, la historia condenatoria. ¿Qué gritas tu bandera? ¿Revolución o reforma? Arriba, arriba, arriba. Duerme mi pueblo. Se compró una alegría en sueños ajenos, sueños ajenos. Arriba, arriba, arriba. Se durmió mi pueblo. Se compró una alegría en sueños ajenos, sueños ajenos. Aquí decimos que sin enojarse. ¿Sabe lo que es enojarse? ¿Cómo es enojarse? Cuando se molesta, ¿no? Cuando a alguien le parece mal algo, ¿sí? Sí, bueno, no tiene que enojarse por esto. ¿Y el pueblo de qué pueblo me está hablando el compañero? El de gente, usuarios, clientes o ciudadanos. ¿Y el pueblo de qué pueblo me está hablando el camarada? El que aguarda en silencio, el que lucha o solo reclama, demorando las horas, la historia condenatoria. Terminamos la espera, hoy hay que seguir siendo quimera. Arriba, arriba, arriba. Duerme mi pueblo. Se compró una alegría en sueños ajenos, sueños ajenos. Arriba, arriba, arriba. Se durmió mi pueblo. Se compró una alegría en sueños ajenos, sueños ajenos. Y aquí decimos que nos vamos. Se luchó
se lucha, caramba. Las utopías, ¿quién se arriesga o renuncia? ¿En qué crees y en quién confías? ¿Se lucha o no se lucha? Los sueños siguen enteros, vienen pidiendo amores, pasiones, mayor empeño, retomando las horas, la historia esperanzadora, entre olvido y memoria, caramba, ¿quién canta la victoria? Muito obrigada, Cecília. Obrigada por tudo. E só para encerrar, gente, vale lembrar aqui, né, que o regime militar brasileiro apoiou o golpe, né, de Estado no Chile. E já tem documentação sendo levantada por isso, né, e começando a ser estudada também. É algo mais recente, mas já está, né, sendo objeto de estudo dos historiadores. Então, o que a gente pensa que não tem nada a ver com o que aconteceu lá, não é? Mas, se existe um circuito e uma rede de solidariedade, né, na esquerda, existe também, não é, suas redes na direita. Não é? E lembrando que o golpe de Estado no Brasil é um dos primeiros, se não o primeiro, né, na América Latina. Então, ele vem mesmo aí apoiando os outros golpes que vão sucedendo, não é? A Chile, a Argentina, e respaldando esses atos de terrorismo, ¿no?, nos otros países. Como hablaron de Víctor al principio, ¿sí? Solo contaste que uno de los generales se había suicidado cuando lo fueron a buscar, ¿no? Entonces, solo recordar que tenemos este 30 a las 6. No. El 30, sí, sí, claro. A gente está com uma série de atividades que vai acontecer em torno dos 10 anos do Dandô. E uma das atividades é a 6ª edição brasileira das 1000 guitarras para Victor Jara, que começou por incentivo da Cecília, quando a gente fazia 5 anos. E o Grupo Interlatinos, junto com o Dandô, move isso desde lá, todos os anos. E agora, nesse sábado, dia 30, a gente vai fazer no Galpão, em frente ao Armazém do Campo, aqui em São Paulo, né, como é o nome da rua lá mesmo? Eduardo Prado, 474. Lembrou. E, bom, a gente tem outras atividades também. Na quinta-feira a gente vai fazer encontros que promovem encontros com a professora Carla Boim e com o Sérgio Byron, o professor Sérgio Byron, também na USP. A gente vai fazer um encontro do Laboratório de Justiça Restaurativa com o Dandô, também estão todos convidados, e na sexta um sarau. Então tem muita atividade. No domingo, sim, a Cecília faz um show completo no Instituto Juca de Cultura, que também é nosso parceiro, e aí é só buscar pelas redes do Dandô, circuitodandô.com. Está tudo lá, e as redes da Cecília, enfim. Os circuitos são conectados, a gente está no Brasil, no Chile, na Argentina, na Venezuela, começando também alguns circuitos na Europa, né, no Uruguai, Paraguai, enfim. Os cantores também estamos organizados. Sim, sim, isso mesmo. Muito obrigada, gente. Obrigada.